Eu tinha que fazer o contorno desse mapa que eu tô mostrando pra vocês. Tá? Porque a gente ia preencher ele. Fala. O Lima não tá conseguindo entrar. Quem? O Lima não tá conseguindo entrar. Ele tá pedindo pra te ver. O Arthur Lima. O Arthur Lima. Ué, o que tá acontecendo? Diz pra ele abrir e fechar entrar e sair do plural. Tenta isso primeiro. Porque a aula passada ele entrou, normal. Que eu espero ele, que eu vou terminar os slides e a gente vai partir pro mapa. Tá, então Gui, aí tu entendeu? Tem que fazer o contorno do mapa do continente americano que a gente vai preencher hoje. O que tu vai fazer então? Quando a gente partir para a aula do mapa, então tu acompanha o que tem que fazer, tu anota o que tem que fazer e aí tu faz. E como eu vou pedir para vocês me enviarem esse mapa, e depois eu vou dizer como, tá? Aí então no dia da entrega desse mapa, que vocês vão me enviar, tu me manda junto com a turma, tá? Então não tem problema, tu só acompanha o que a gente vai fazer com o mapa hoje, tá? E aí tu vai anotando e faz o teu e me mostra. Oi. Eu pintei já o mapa, não tem problema, né? Deixa eu ver. Tu pintou tudo, Felipe? Tudo? Tudo? Mas demograficamente. Não é demograficamente, aqueles negócios lá que falam. Físico, relevo. Pode ser? Tá, tudo bem. Não era pra gente fazer junto, mas não, tudo bem. Não, eu tive um informante, né? Ele falou que tinha que pintar, só que não tinha. Ah, bom, teu informante, tá. Então tá. Não, tudo bem então. Só que teu informante tava mal, hein? Tava bêbado. Eu acho, mas tudo bem, pelo menos. Bom, aí na hora do mapa, então, tu vai acompanhando pra ver se o teu mapa tá correto e aí na hora de entregar eu corrijo ele, tá? Não tem problema. Por isso que eu vou deixar o mapa, Pérez. Ah, foi o Pérez, é? Ih, tá ruim, hein, Pérez? Tá ruim de informação. Aí na hora de corrigir o mapa, então, aí tu me mostra, me manda e eu corrijo. Então, pessoal, olha só, deixa eu ver que hora é. Tá, já são 8h08, já deu para todo mundo entrar. Peguem lá primeiramente a nossa aula, Carol. A nossa aula vai ser dividida em duas partes, tá? Eu vou nessa primeira parte, eu vou retomar o que a gente conversou sobre esse conteúdo novo. Eu vou pedir que vocês me acompanhem na apostila de vocês, para vocês irem marcando, tá? Irem marcando as partes que eu vou pedir para vocês, e que, obviamente, se eu peço para marcar alguma coisa na apostila, como eu não tenho quadro aqui hoje, é porque é importante, talvez, eu disse talvez, volte na prova, ou apareça na prova com mais importância, tá bem? Então, a nossa aula de hoje, ela continua lá na página 375. Tá? Então, peguem aí a página 375, que é a página onde aparece aquele mapa que vocês tinham que fazer o contorno e trazer para a aula de hoje. Do caderno 2? Do caderno 2, isso. Ó, caderno 2, página 375. Ah, pessoal, Rafael, só para deixar para deixar claro para todo mundo, tá? Vocês viram lá no caderno 1 que nós conseguimos fazer a grande maioria dos exercícios. Eu acho que a gente conseguiu completar quase todo o caderno. Por que a gente não completou quase todo o caderno? Por que ficaram alguns exercícios para trás? Isso é importante que vocês que seja esclarecido para vocês, para evitar qualquer tipo de problema. Ou talvez os pais achem que a gente não esteja fazendo exercício ou coisa assim. Que página é essa? 375. Então, a gente fez a grande maioria dos exercícios, e aqueles exercícios que não foram feitos, eles não foram feitos porque eles têm um propósito, que é para quando nós voltarmos para a aula presencial e eu começar a fazer a revisão de todo o caderno 1 antes das provas, a gente possa ter exercício para poder fazer de cada um daqueles conteúdos que ficaram para trás, tá? Então, não se preocupem se o caderno 1 não está com os exercícios todos completos, tá? Foi de propósito.
Então é importante que vocês saibam isso até para conversar com os pais, se os pais perguntarem, por que a apostila não está toda completa? Aí então vocês já sabem por que ela não está toda completa. Isso é importante, tá, gente? Que vocês tenham essa clareza do porquê. Tá? Eu precisei guardar algumas coisinhas para a gente usar na volta às aulas, porque senão aí ficaria difícil a gente fazer exercícios de fixação, de retomada de conteúdo do caderno 1 e também do caderno 2, né? Sem exercício na apostila. Então foi tudo de propósito, tá bem? Então fiquem tranquilos, que no retorno, lá em, sei lá, dezembro, eu acho, dezembro, janeiro, não vamos ser otimistas, lá em janeiro, quando o ano terminar, nosso ano letivo terminar, e os 4 cadernos de vocês vão estar completinhos com todos os exercícios, tá? Então fiquem tranquilos. Para quem chegou agora, bom dia. Olha, isso parece programa de rádio, né? Para quem chegou agora, bom dia. Você está na rádio Érico Veríssimo. Na rádio Alegria. Na rádio Alegria. Você está na rádio Alegria. Então, pessoal, para quem chegou agora, página 375, peguem a canetinha lá colorida ou lápis ou a caneta para sublinhar ou marcar, porque eu vou começar de novo a retomar essa parte da paisagem natural da América. Vou voltar para os slides se der tempo, tá? E aí depois a gente parte para a última parte a gente vai para a última parte da aula, que é a orientação de completar o mapa, tá? Que vocês têm que terminar ele. Eu vou orientar vocês hoje de como a gente vai preencher esse mapa físico do continente americano. E depois vocês vão me mandar. Eu já vou até de antemão, já vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Quando a gente terminar esse mapa, aqui, as orientações, quando eu terminar as orientações para vocês, vocês vão completando aqui, eu vou vendo como é que anda o trabalho de vocês de completar esse mapa, que é praticamente uma prática de pintar, completar e fazer legenda, que é uma coisa que vocês já fizeram lá antes do nosso isolamento social. Quando esse mapa estiver pronto, eu vou colocar uma data lá no plural, tá? Para vocês fazerem uma foto ou fazer um scanner, escanear esse mapa ou fazer uma foto e me mandar por e-mail, porque eu preciso corrigir esse mapa. Mesmo que a gente já tenha feito aqui, eu feito com vocês, né, ao vivo, quer dizer, online, né, em tempo real, vamos dizer assim, não é nem ao vivo, é em tempo real. Mesmo que a gente tenha trabalhado ele em tempo real, pode faltar algumas coisas e aí eu preciso que vocês façam a foto desse mapa ou escaneiem ele e me mande por e-mail para eu dar esse feedback para vocês aí para corrigir esse mapa. Sabe por quê? Todos os mapas, como eu disse para vocês, todos os mapas ou alguns mapas que a gente faz em sala de aula, eles podem ser usados na prova. Eles podem ser usados como consulta. Na verdade, a única coisa que vocês vão usar de consulta nas provas de geografia são os mapas que a gente faz em aula. Então, por isso que eu preciso que vocês tenham esses mapas corrigidos e corretos, porque as questões, por exemplo, sobre esse mapa aqui que a gente vai fazer hoje, as questões são todas em cima desse desenho. Então, se o desenho de vocês não tiver completo, ou tiver de algum momento ali, alguma coisa fora do lugar, se eu fizer a pergunta, vocês forem olhar no mapa para tentar responder e tiver errado, obviamente o que vai acontecer? Vai errado para a prova. E aí vocês vão brigar comigo, né? Porque tu disse que era para fazer assim. É bem assim, eu já estou até ouvindo. Tu disse que era para fazer assim. Tu disse que era assim. Eu disse, calma, gente, eu tenho que correr. Eu não vi. Então, se eu não vi, eu não sei. É que nem aquele papo de bêbado. Se eu não fiz, né, eu não lembro. Então, é mais ou menos que que eu não quero que aconteça aqui. Eu quero ver todos os mapas. Quem não estava na última aula, vai lá no plural, corre lá. A aula já está lá do mapa. Eu expliquei lá, tem uma aula gravada que eu expliquei como é que se faz este mapa e o que eu queria deste mapa, tá bem? Então, quem não tem, vai lá. Aos informantes, aí, prestem um pouquinho de mais atenção para não ferrar o coleguinha, tá? Passa a informação direito, seus cabeçudos. Tá bem, gente? Então vamos lá. Ele eu acho com bastante vírgula.
Entendi, tá bem. Não, tem problema. Sabe por quê? Eu brinco com vocês na coisa de passar a informação correta, porque o ano passado eu tinha o 6º ano de história, que hoje é o 7º. E eles eram tão malandrinhos que eles passavam as informações erradas pros colegas, só pra ferrar o coleguinha. Mas de brincadeira, assim, sabe? Não tinha uma maldade adulta, sabe? De acabar com a vida da pessoa. Mas entre eles, assim, tinha essa sacanagem no grupo lá, alguém pediu uma informação e eles passavam a informação errada. E aí chegava na aula de história, aí tava tudo errado. Então eu brinco, tá? Não tem problema. Eu sei que vocês são maiores, não vai acontecer isso, pelo menos eu acho. Deixa eu ver quem é que escreveu aqui. Pois é, Mari. Acontece isso, eles passavam informações entre eles errada pra sacanear a galera. Mas era uma zoeira entre eles, que eu tive que, né, intervir pra evitar, porque deu incomodação com os pais, né? Aí ficava uma coisa lá, o grupo dizia uma coisa, eu dizia outra, então quase tomou uma proporção grande. Bom, gente, então vamos lá. O que é importante que a gente marque na apostila de vocês, que vocês saibam sobre sobre o relevo, sobre a parte física do continente americano? É a origem desses acidentes geográficos que a gente conversou na última aula. Eu falei para vocês que existem 3 grandes acidentes geográficos ali no continente americano. Eles são extensos também, né? Para vocês terem uma ideia, as montanhas rochosas, elas começam lá no Alasca e vão terminar ali no México. E no México eles ganham esse acidente geográfico, as montanhas rochosas, elas ganham outro nome, que é a Sierra Madre. Depois nós temos na América do Sul também uma extensão muito grande de um acidente geográfico bem importante, um paredão enorme. E eu mostrei algumas fotos no slide da aula passada também, tá? Que é a Cordilheira dos Andes. Eu mostrei para você a cidade do Chile e a Cordilheira dos Andes no fundo, né, fazendo um cartão postal bem bonito. Isso também acontece em Los Angeles com as Montanhas Rochosas. E nós temos também no continente americano, mais precisamente no território estadunidense, nós temos lá os Montes Apalaches. Bom, essas são as 3 maiores. 3 maiores e mais importantes. Mas não quer dizer que, por exemplo, no caso do Brasil, tá, nós não tenhamos outras formações rochosas aí também importantes. Acho, se eu não me engano, na aula passada eu falei com vocês sobre a formação aqui do Brasil, né? Nós temos o Planalto Central, que depois da Cordilheira dos Andes é o acidente geográfico mais alto que nós temos, aonde fica localizado a cidade de Brasília, né? Ainda disse para vocês que a cidade de Brasília tem um apelido que é Planalto Central. Ou seja, apelido não, que também ela é reconhecida como a cidade do Planalto Central. Quer dizer que ela fica bem em cima do Planalto brasileiro, que está localizado no centro do nosso país. Então, a origem. Tá? A origem é importante que vocês saibam. Então, ali, ó, lá na apostila de vocês já está indicando para vocês essa origem. Tá? Orogenéticas. Tá? Orogenética. Lembrei de uma coisa. Eu acho que foi o Guilherme, e vocês não me perguntaram mais, e aí eu ia responder na última aula e acabou o nosso tempo. Lembram que vocês me perguntaram a diferença entre continente e ilha? Então, isso é importante também de frisar, tá? Como aula de geografia. Eu expliquei essa parte para vocês. Não lembram? Não explicou. Tá. Então, bem rapidinho assim, ó. Porque foi pro o 7º ano lá que apareceu nos slides dele. Tá, e eu confundi. Bom, gente, assim, ó, bem simples. Existem 2 elementos importantes para a gente caracterizar, classificar um território como ilha ou um território. O Arthur Lima acho que conseguiu entrar agora. Vamos ver se é ele. Entrou. Conseguiu, Arthur? Bom dia. E aí, Arthur, tá me ouvindo bem? Tá, beleza. Então, 2 elementos importantes que a gente usa para caracterizar e classificar uma ilha de um continente. Primeiro elemento é extensão territorial. Para ser classificado como um continente ou uma ilha, tu precisa fazer a medição do território dela. Tá? Então, isso é o primeiro elemento importante. Mesmo que nos mapas
apareçam a Groenlândia, vamos pegar a Groenlândia, que era a nossa discussão, né? Mesmo que no mapa, nos mapas apareçam a Groenlândia como um território grande, aparentemente maior que a Austrália, tá? Mesmo assim, visualmente, ela naturalmente, no tamanho real, ela não é, tá? Ela não é. Então, aí o continente, a Oceania, onde a Austrália está localizada, ele é muito maior. Aí, a Austrália é muito maior, tá? Então, o primeiro elemento é esse, é extensão territorial. Então, o tamanho do território vai ser o primeiro elemento para classificar se é uma ilha ou se é um continente. Bem, passou por esse primeiro elemento, vai para o segundo, que é o antropológico. O que quer dizer esse elemento antropológico para classificar uma ilha ou um continente? Bom, é o elemento antropológico que define praticamente se isso é uma ilha, no caso da Groenlândia, ou se isso é um continente, no caso da Austrália, que faz parte da Oceania. Quer dizer que as pessoas que moram ali naquelas regiões, é elas que vão classificar isso. Por exemplo, vou pegar o exemplo da ilha da Groenlândia. Por que ela é classificada uma ilha do ponto de vista antropológico? Porque na Groenlândia moram os Inuits. Lembra que eu disse para vocês o que eram os Inuits? Esquimós. Eles não gostam de ser chamados assim, de esquimós. Eles preferem Inuits, mas enfim. Os Inuits, eles são populações que habitam a ilha da Dinamarca, o extremo norte do planeta, mas não só a Groenlândia. Ou isso eu quero dizer o quê? Que os esquimós não são originários da Groenlândia. Se tu tem pessoas morando lá na ilha da Groenlândia que não são de origem da Groenlândia, ou seja, tu vai encontrar esquimós no extremo norte do Canadá, tu vai encontrar esquimós no extremo norte da Ásia, tu vai encontrar esquimós nas ilhas da Groenlândia, tá? Então, se tu tem população que não é originária, ou seja, que não nasceu ali, isso é um elemento para classificar aquele território como ilha. Ou seja, se tu foi lá para morar, é ilha. Agora, vamos pegar o exemplo da Austrália. A Austrália existe uma população originária, que são os aborígenes australianos. São aqueles índios de descendência pré-histórica que foram homens pré-históricos que foram para lá e deram origem a essa população de aborígenes australianos. Então, se deu origem a um grupo étnico único no mundo todo, que não existe em nenhum outro lugar, só vai existir lá, esse é um elemento importante para dizer que aquilo não pode ser uma ilha, tem que ser um continente. Entenderam essa diferença então? Ficou claro para vocês? Não vai cair em prova, mas é só para vocês saberem por que às vezes uma ilha, né, um território tão grande, não é considerado um continente. Sim, não? Estão dormindo? Alô? Aqui, ó, se vocês não acordarem... Qual a diferença? Oi? Qual a diferença? Tá, se vocês não acordarem, eu vou usar isso aqui com vocês. Se vocês estão usando fone, eu vou furar os tímpanos de vocês. Eu vou mostrar. Já tirei os fones, senhor. Só quero ver. Eu sou um cara legal, só. É uma pena que eu não posso usar isso em sala de aula, senão o Rodrigo me demite. Mas a vontade para acordar vocês nas 8 da manhã é essa. Não, mas fala o que é, senhor. Ah, não. Tá? Eu só não vou usar isso aqui com vocês, porque senão eu vou arrebentar os tímpanos de vocês. Mas a vontade é essa, tá? Todo dia de manhã... mas não vou usar não. Vou furar os tímpanos de vocês e os pais de vocês vão ficar bravos comigo. Mas só pra vocês saberem que eu tenho, tá? Eu tenho, ó. E posso usar isso contra vocês. Não, senhor, guarda pras Olimpíadas. Não, vou usar na sala de aula quando a gente voltar agora, se estiverem dormindo. As nossas aulas geralmente também são as primeiras. Bom dia! Vou acordar aqui vocês, ó. Tá? Não vou acordar agora, porque senão eu posso acordar minha mãe, que tá dormindo. Aí eu vou apanhar dela. Tá bom, gente? Bom, brincadeiras à parte. Vou guardar aqui meu brinquedo. Ele é super útil.
Bom, o que eu estava falando para vocês então? Então ficou claro essa parte de diferença entre continente e ilha. Beleza. Bom, gente, o que eu estava falando? A origem do continente, então, a origem dessas montanhas rochosas e a Rafa está entrando agora. A origem, então, da Cordilheira dos Andes, das montanhas rochosas e dos Apalaches, tá? Americanos ali, elas têm uma origem orogenética, então elas são muito orogenética, quer dizer que elas são antigas, tá? São bem mais antigas, as formações são bem mais antigas, praticamente elas surgiram quando o planeta estava sendo formado. Essas cordilheiras aqui e essas montanhas rochosas, elas funcionam mais ou menos assim, ó. Aqui tem uma placa, imagina o planeta Terra há 150 milhões de anos atrás. Ele era assim, a superfície do planeta Terra, claro, arredonda, tá, gente? Redondinho. Era assim, mas eu agora vou botar em perfil. Era assim a superfície da Terra há 150 milhões de anos. Com a formação do planeta, começam a haver tempestades, transformações climáticas, erupções vulcânicas, porque aqui, ó, o interior do planeta Terra é de lava vulcânica, ou seja, o magma do planeta Terra, o miolo do planeta Terra, ele é mole e ele tem uma temperatura altíssima, e é isso que faz com que aconteçam as erupções vulcânicas, quando a pressão do planeta Terra está tão grande, por isso que os vulcões entram em erupção. Sorte nossa que temos vulcões no planeta, gente, porque se não existissem vulcões, a Terra tinha já se rachado ao meio, porque a pressão do magma vulcânico no interior da Terra é tão grande que em alguns momentos é que nem uma panela de pressão. O que acontece quando a gente está fazendo feijão em casa? Tu precisa ter aquela válvula de saída de pressão. Imaginem o planeta Terra com aquela válvula. A válvula é os vulcões para o planeta Terra. Se não existisse aquela válvula, talvez o planeta Terra já teria sido rachado ao meio. Porque imaginem aquilo ali, a pressão no meio do planeta Terra. Ali, forçando, e não ter para onde sair, a Terra já teria rachado. Então, os vulcões, eles são a válvula de escape para que a Terra não partisse ao meio. Então, eles são importantes. Eles são fenômenos naturais de bastante importância para diminuir essa pressão da Terra. Mas voltando. Aqui está a superfície da Terra. E aí lá nesses momentos de erupção vulcânica, eu expliquei para vocês que, ou você já deve ter visto na aula de geografia do ano passado, que o mundo ele é composto por placas tectônicas, placas que ficam ali, né, soltas no oceano e no magma vulcânico. Essas placas é onde ficam os continentes. Há 150 milhões de anos atrás, as montanhas rochosas e as cordilheiras dos Andes foram formadas assim, ó, numa pressão vulcânica, uma pressão interna da Terra tão grande que forçou essa placa aqui para cima, e ao mesmo tempo que forçou essa placa, ela monta em cima da outra e a outra desceu. E ó, tá vendo a minha mão em pé aqui, ó? Essa minha mão em pé aqui é o que formou, é a ponta das montanhas rochosas da Cordilheira dos Andes. Agora vocês imaginem isso de ponta a ponta, de todo o continente. A placa montando em cima da outra e a pressão interna da Terra fazendo com que isso suba. Então eu sempre digo que eu queria estar lá há 150 milhões de anos atrás para ver isso ao vivo, que devia ser muito bonito, né? A Terra sacudindo e aquelas montanhas emergindo assim do meio do nada por pressão da Terra. Acho que devia ser muito bonito. Acho que nenhum cientista conseguiu ainda reproduzir isso, mas seria bem bacana, já pensou? As placas tectônicas sacudindo a pressão da Terra e elas montando uma placa em cima da outra. Então, esta é a origem dessas cadeias de montanhas que nós temos aqui no nosso continente, tá? Então a origem é orogenética, ou seja, são as mais antigas, e a formação delas é justamente isso que eu falei para vocês, essa formação de placas. As placas tectônicas acabam montando umas sobre as outras, uma mais pesada monta em cima da mais leve e força ela para baixo, e a de cima, com a pressão do magma vulcânico, empurra essa parte da Terra. Então, é mais ou menos isso. É como se a gente tivesse um lençolzinho, né? Deixa eu pegar aqui o pano de prato da minha mãe. Ó. Superfície da Terra. Aqui está minha mão pressionando. É como se tivesse isso aqui, ó. Ó, fazendo essa pressão aqui e fazendo subir várias.
Então, os acidentes geográficos do planeta Terra são todos dessa mesma origem. É uma pressão interna que empurra a calota mais pesada e ela monta em cima da calota mais leve, formando esses picos mais altos. O Himalaia também, o Everest, que são os maiores picos do planeta Terra em altura, eles todos foram formados desta forma, pressões vulcânicas. Então, quando vocês olharem uma montanha, um morro, qualquer tipo de acidente desse tipo, né, esses parentes mais distantes das cordilheiras e das montanhas rochosas, todas foram formadas assim, por uma pressão interna que empurrou praticamente a Terra para cima e formando as montanhas, os morros, enfim. Como aconteceu a formação das planícies dos planaltos? Isso também é uma questão importante que a gente pode já virar a folha, que também é uma explicação bem simples. Se as montanhas, as cordilheiras foram formadas a partir dessa pressão onde foi empurrado a calota mais pesada para cima, obviamente as planícies, né, que é as partes mais baixas, né, as depressões litorâneas, elas foram formadas no mesmo processo, só que geralmente quando a placa maior sobe, a mais leve desce. É nessa descida da placa mais leve que vai formar os vales, as planícies, as bacias hidrográficas, ou seja, buracos aonde vão ser preenchidos com água. Então, o outro também ponto importante, a origem dos oceanos. Isso também vem de 200 milhões de anos, 150, 200 milhões de anos atrás, quando a Terra estava passando por transformações climáticas. É praticamente vapor de água, que a temperatura da Terra estava tão alta naquela época, tão alta que todos os líquidos que estavam na superfície da Terra começaram a evaporar. Essa evaporação começou a formar grandes nuvens e aí longos anos de chuvas, de evaporação. Longos anos de chuva. Então imagine aí, eu não vou exagerar, mas 10, 15 anos de chuvas intensas. É daí que se formaram os oceanos e os mares que a gente conhece hoje. Então, tudo está ligado ao início, lá quando a Terra tinha seus poucos, né, era bem novinha, vamos dizer assim, mais ou menos 150 milhões de anos atrás. Então, toda essa formação rochosa de água e de oceanos, todas têm quase mais ou menos a mesma data. Tá? São quase todos contemporâneos. Então, ficou claro para vocês a origem dessas cordilheiras e desses acidentes geográficos? Não duro. Ó, vou usar minha corneta, minha corda. Sim. Bom, então, gente, ó. Aí, nossa, tá um vento. Não sei. Tá batendo vento aí na casa de vocês? Aqui tá um vendaval. Porra, aqui tá um barulho desgraçado de vento. Não, eu também tô, mas é que eu tô de frente pro canal. Como eu moro aqui vendo aqui na vila, perto da ponte, para Rio Grande, aí bate um vento fortíssimo aqui na minha janela. Ainda mais que é andar alto. Bom, vamos lá. Aqui em casa tá normal. Tá normal? Nossa, aqui tá batendo um vento. Depois eu mostro pra vocês o vendaval aqui de casa. Dá pra empinar uma pipa. Vai fazer que nem aqueles moleques. Quando eu morava em Porto Alegre, né? Os moleques pra avisar que chegou droga no morro. Ficava empinando pipa pra mostrar. Chegou droga! Ficava empinando pipa. Bom, vamos lá. Gente, planaltos. A formação dos planaltos, como eu expliquei pra vocês, é a mesma também das montanhas rochosas e da Cordilheira dos Andes. Só que a pressão para empurrar essas calotas, essas placas aí de terra, é menor. Tá? É menor. E geralmente, na base desses planaltos, tu vai ter uma planície, ou seja, o planalto é plano e alto. Ó, é plano e alto. Deixa eu arrumar aqui. Ó. Estão vendo aqui? Ó, eu não fiz assim, porque assim é as montanhas e as cordilheiras, pontudas. Os planaltos, eles são altos, mas são planos lá em cima. Tá? Ou seja, aqui ó, são planos. No caso do Brasil, tu vai ter a formação de planaltos. O nosso território, o território brasileiro, ele vai ser formado, na grande maioria, por planaltos. Isso também é uma característica importante quando a gente começar a falar de Brasil, na formação do continente, do território brasileiro. Enquanto tu tem aí no continente todo a presença de grandes cadeias de montanha,
montanhas, desde as montanhas rochosas até a Cordilheira dos Andes, no Brasil, o que predomina são os planaltos. Então vocês podem ver lá naquele mapa mesmo que a gente vai trabalhar hoje, que nós temos aí o Planalto brasileiro, o Planalto das Guianas, que também pega uma parte do norte do Brasil. Tu vai ter outras formações que vão ter um nome que são formações mais baixas, que não são planícies, são serras, tá, que são formadas também no litoral. Então vocês vão ver que o território brasileiro praticamente ele é formado por planaltos, tá, e serras. Tu tem as regiões mais baixas do Brasil, que é onde vão se formar aquelas planícies alagadas. Aonde no Brasil que acontece esse fenômeno de cheias conforme a época do ano? É no Pantanal, principalmente. Então a região centro-oeste, onde fica o Pantanal brasileiro, é uma das regiões mais baixas, ou seja, onde a planície ela é mais baixa, ou seja, mais baixa que o próprio nível do mar, que é isso que faz com que em épocas de chuva a água se acumule e se concentre mais ali e ocasione as cheias que a gente conhece do Pantanal. E aí isso é extremamente importante do ponto de vista ecológico, porque todo ano que acontece as cheias do Pantanal, há migração de animais, né, de outras partes, inclusive da América, que vão para lá para se reproduzir e depois eles acabam voltando para os seus locais de origem. Então isso também é importante, porque a formação do relevo, outra característica importante, se vocês quiserem anotar, eu falo devagar, senão assiste a aula e anota depois no caderno. O relevo, isso é importante, o relevo ele caracteriza o tipo de vegetação dos lugares. Isso é um ponto interessante. Então, para te entender o tipo de vegetação de determinada região da América, do continente americano, é só tu ir lá tentar entender qual é o tipo de relevo. Se o relevo é mais montanhoso, mais pedregoso, a vegetação vai ser mais rasteira, com poucas árvores altas. Se o relevo é um planalto mais seco, tu vai ter um tipo de vegetação adaptada também àquele tipo de clima, que é um outro aspecto importante. Lá no sétimo ano, tá, quando eu dou essa aula de Brasil, né, e falo de clima-relevo, principalmente de relevo, que ajuda a caracterizar a vegetação e o clima dos lugares, eu sempre trabalho com a ideia lá com os pequenos de as 3 meninas superpoderosas. As meninas superpoderosas são 3, vocês sabem, né? É a Docinho, é a Lindinha e a outra esqueci o nome. Me ajudem aí, gurias, que eu esqueci o nome agora. É que eu não falo o nome delas original, eu uso outros nomes, mas enfim. É a Lindinha, Docinho, deixa eu ver. E a Lindinha, Docinho e tem uma outra. Oi? E a Florzinha. Tá. Então, são as 3. Lá na geografia do sétimo ano, eu ensino para as crianças que nós temos no Brasil 3 meninas superpoderosas, que é o relevo, o clima e a vegetação. São 3 meninas que, juntas, elas equilibram o ecossistema. Separadas, elas causam problemas de meio ambiente. Por quê? O relevo ele vai determinar o tipo de clima e o tipo de vegetação. A vegetação só vai existir se tiver um tipo de clima apropriado e um tipo de relevo apropriado. O clima só vai existir, só vai funcionar, só vai ter um equilíbrio climático nas regiões se o relevo andar junto e se a vegetação acompanhar. Então, é isso que eu quero que vocês pensem. Esses 3 meninas superpoderosas aqui da geografia, clima, relevo e vegetação, são extremamente importantes para a gente entender o meio ambiente das regiões. Então, o relevo da América do Sul, do continente americano, ele vai contribuir para a formação do clima. Então, se é um relevo mais alto, cheio de planaltos, cheio de montanhas, o clima nesses lugares vai ser mais frio. O tipo de vegetação vai ser apropriada para esses lugares, vai ser um tipo de vegetação mais rasteira, que vai ser mais resistente ao frio. Se o relevo é mais baixo, né, com mais depressões, com mais planícies, essas regiões vão ser mais
arejadas, vai correr mais vento, o clima vai ser mais tropical, a vegetação vai ser um pouco mais... Oi? A gente vai fazer um mapa nessa aula, porque já é 8h40. Nossa, vamos começar então, tá. Enfim, ficou claro para vocês então essa origem desse relevo americano? Isso é importante, vocês conseguiram marcar lá e anotar algumas coisas? Tá? Mas, gente, também nós não temos pressa, porque o do mapa, que é mais importante também, é a parte teórica, que é o que cai na prova. Tá? Então, se a gente não conseguir hoje, a gente parte para a próxima aula, não tem problema. Eu só preciso que vocês entendam mais o conteúdo, tá? Do que eu estou explicando. Bem, mas a gente chega no mapa e a gente continua, não tem problema. Então, gente, esses são os aspectos mais importantes. Bom, e por último, para a gente fechar agora e já encaminhar o mapa, são os recursos minerais. É tudo aquilo que a gente pode extrair da natureza explorando ela. Quando a gente fala de recursos minerais, a gente está falando de ferro, de bauxita, de alumínio. Esses elementos minerais que a gente pode extrair da natureza, que são formados naturalmente, ou seja, foram formados ao longo dos anos, tá? Conforme a Terra foi passando as transformações climáticas. Então, esses recursos minerais vão fazer, por exemplo, que alguns países se tornem mais ricos ou mais pobres. Por exemplo, tu vai ter aí o continente americano como um todo, desde os Estados Unidos até o Brasil, como um dos maiores produtores de minério de ferro e de alumínio. Isso quer dizer o quê? Que o território americano como um todo, ele conseguiu ao longo dos anos concentrar, ter uma quantidade grande, significativa de alumínio e de ferro. Isso, o Brasil, por exemplo, também é um dos campeões mundiais de minério de ferro. Nós exportamos, inclusive, para a China esse minério de ferro. E os chineses foram mais espertos que nós. Eles desenvolveram uma tecnologia que, quando eles recebem o minério de ferro que vem do Brasil, eles conseguem extrair ouro do nosso minério de ferro. Ou seja, quando eles são retirados da natureza aqui de Minas Gerais, eles são mandados em blocos, esse minério de ferro. E lá na China, eles conseguem, não é filtrar, mas eles conseguem peneirar esses blocos de minério de ferro e conseguem encontrar pequenas partículas de ouro. Então os caras estão ganhando duas vezes em cima de nós. Estão ganhando porque estão comprando minério de ferro do Brasil, porque na China, o território chinês, a Ásia, ela é pobre em minério de ferro, e os caras estão ganhando em ouro. Só para vocês ficarem... Oi? Desculpa. Então por que a gente não faz isso? Então, porque Porque a gente é o Brasil, né? Não, mas eu vou explicar para vocês. Porque a empresa, que é a Vale do Rio Doce, que já não é mais brasileira, ela tem um capital estrangeiro, ela não tem interesse nesse tipo de coisa porque a tecnologia é muito cara. A Vale não vai querer fazer mesmo que seja vantajoso para a empresa, uma máquina para extrair ouro do minério de ferro antes de vender ele. É muito caro. Então, esse tipo de tecnologia, os chineses conseguiram aprimorar, criar essa tecnologia e usar em relação àquilo que eles estão comprando de fora. É uma questão de dinheiro. Eles não querem investir aqui no Brasil. A empresa Vale do Rio Doce não quer desenvolver esse tipo de tecnologia. E aí, por último, como ali o Guilherme falou, o carvão. O carvão também. O carvão é um dos minérios mais antigos que nós temos formados no planeta Terra. E aí tem regiões do Brasil e da América que também vão ser conhecidíssimas aí como os maiores exportadores e produtores de carvão mineral. Não é aquele carvão de churrasco, tá? O carvão de churrasco, ele é feito de madeira. É natural, tá? Não é mineral. O carvão mineral é usado nas não hidrelétricas, mas nas termoelétricas. Aqui em Candiota, por exemplo, tem uma termoelétrica que usa o carvão mineral como combustível para produzir energia elétrica, tá? Então, só para vocês terem uma ideia desse um todo da importância da formação geográfica do continente americano e os recursos minerais que podem ser extraídos aí desse chão. Bom, pessoal, peguem o mapa de vocês agora aí, vamos aproveitar esses últimos minutos aqui da aula, não acabou ainda, tá? Hoje eu vou pegar mais 5 minutos da aula da outra professora. Peguem o mapa... Oi? Oi, pessoal, desculpa. Já deu 45 minutos. Já vai começar outra aula? Pera aí, tia. Então vamos fazer o seguinte. Bom, como eu disse pra vocês, a gente não tem pressa de nada, tá? Então,
que eu quero? Peguem, não façam nada em casa, tá? Eu quero fazer junto com vocês, porque eu trouxe meu mapa aqui, eu ia botar a câmera em cima do meu mapa pra gente fazer junto. Então fazer assim, ó. Fica para a próxima aula, tá? A gente fazer esse mapa. Nós paramos em hidrografia. Fala, Gifté. Pra falar a verdade, nossa aula só começa em 15 minutos. Tá, bom, enfim, eu vou... Não, mas a gente tem que tomar um cafezinho, né? Sim, tem um intervalinho ali. Pessoal, então assim, ó, eu vou orientar vocês. Primeiro, E a minha boia? Tá, nós paramos na página 378. Tá sem áudio pra mim. Tá, calma, gente, ouve. Paramos na página 378. Nós íamos começar a falar sobre hidrografia do continente americano. Paramos lá. Para a próxima aula, então, eu quero que vocês tragam o mapa de novo. Então, eu não vai ter explicação de conteúdo, vai ser só o mapa na próxima aula. Que aí eu vou montar uma câmera em cima do mapa e a gente vai fazendo junto, tá? E aí, depois do mapa, eu vou marcar uma data para vocês mandarem a foto dele para mim, para eu corrigir. Bom, e aí depois a gente continua com o continente americano na parte de hidrografia. O que eu quero que vocês façam para o tema? Tema, tá? Para vocês não ficarem parados e a gente fixar o conteúdo. Lá na página... Deixa eu ver... Aqui. Lá na página 392, eu vou escrever aqui no chat, tá? O tema. O tema, página 300. Avisem os colegas que perderam a aula de hoje que tudo está gravado, se eles podem pegar o tema lá, no plural. Página 392. Anotem rapidinho para eu liberar vocês para o café. 392. Tá? Exercício 1, 2 e 3. Não, perdão. Eu só quero 1 e 2. Tá? Exercício 1 e 2. Vai falar de relevo e de clima. Esse é o exercício de vocês para a próxima aula e trazer o mapa para a gente fazer só o mapa. A próxima aula é só mapa. Tá bem? Alguém ficou com dúvida? Entenderam o que é para fazer? O tema. Então, próxima aula não tem explicação de conteúdo, é só mapa e correção do tema se der tempo. Senão a gente empurra ele para a próxima aula. Ok? Então, meus queridos, vamos para o café? Liberados então, aproveitar. Desculpa ter tomado esse tempo de vocês. É que às vezes a gente se empolga conversando e falando. Fiquem bem então. A gente se vê na semana que vem. Nossas aulas já acabaram essa semana. Assistam lá a Fale para os colegas pegar aula no plural e o tema de hoje que ficou para a semana, tá bem? Quem não fez o mapa, dá tempo. Guilherme, dá tempo de tu fazer o mapa agora e trazer ele para a aula que vem, tá? Agora dá tempo, então não esquece. Tchau para vocês, então, meus queridos. Até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau, Sora. Saudade. Agora Tchau, mas não é para dormir, viu? É para tomar café.